Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1 e versículo de número 7 ao 12, que vai nos dizer assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas enquanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Não adianta, irmãos, pessoas pensarem que vão invalidar o que Deus tem contigo. Não adianta pessoas pensarem que vão conseguir paralisar o crescimento que Deus determinou para a sua vida. Quando nós vemos os filhos de Israel crescendo e se multiplicando aqui grandemente, se fortalecendo, era porque sobre eles tinha uma palavra. E esta palavra era do próprio Deus, porque o próprio Deus disse a Abrão que multiplicaria a descendência dele. Quando Deus tem uma palavra, não existe ninguém que pode invalidar. É bem certo que tem pessoas que são como Faraó. Este Faraó que havia se levantado aqui logo após a morte de José, irmãos. Ele era um Faraó que não conhecera José, não sabia o que havia acontecido. E ele quis assim afligir os filhos de Israel para parar o crescimento. Tem pessoas que não não conhecem sua história com Deus. Tem pessoas que não têm noção de onde estão tocando. Você tem um dono. Os filhos de Israel estavam como estrangeiros dentro do Egito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles tinham um dono. Um dono zeloso. Um Deus que não dorme, não cochila, não tosqueneja. O guarda de Israel, o guarda do seu povo. Não importava onde os filhos de Israel estivessem. Deus tinha uma aliança com eles. Não importa se hoje você está em lugares desfavoráveis. Não importa se hoje, humanamente falando, tudo parece que está perdido. Talvez você está sendo afligido, você está sendo afligida, são perseguições, calúnias, lutas, dificuldades, problemas financeiros, problemas na saúde, mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle da sua vida. Os filhos de Israel aqui estavam enfrentando problemas, mas Deus estava no controle. Quando o Faraó começa a afligir os filhos de Israel, ele pensou que certamente iria parar a multiplicação deles, mas não parou. A Bíblia diz que mais e mais eles se multiplicavam. Declare comigo: ninguém vai anular a palavra que Deus liberou na minha vida. Ninguém vai anular a palavra que Deus liberou na minha vida. Se Deus fez uma promessa para você, meu irmão e minha irmã, ninguém poderá anular. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, não existe ninguém que anule a palavra determinada para você. Mesmo que Faraó aflinja, mesmo que o inimigo das nossas almas se levante contra, tentando invalidar a palavra de Deus, o Senhor está dizendo: ela vai se cumprir, a minha palavra não volta vazia, sem antes fazer o que é minha praz, diz o Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre. Mesmo que hajam oposições, porque a gente muitas vezes pensa que porque um propósito é de Deus, porque Deus falou que vai fazer algo na nossa vida, nós não vamos sofrer oposições, mas isso, irmãos, não é verdade. Quando o propósito é de Deus, também há oposições, há pessoas que se levantam contra, há adversidades, há portas fechadas. Tudo isso você precisa enfrentar para viver o que Deus designa para a sua vida. Os filhos de Israel aqui estavam enfrentando uma grande oposição. Eles começaram a incomodar um rei aqui. Você observa que tinha gente grande, que era o próprio Faraó,
incomodado com o crescimento dos filhos de Israel. O povo, irmãos, estava se tornando tão forte, mas tão forte, que o próprio faraó vai dizer que os filhos de Israel eram mais numerosos e mais fortes do que os egípcios. Por quê? Porque sobre eles tinha uma palavra. Faraó não conhecia a história. Faraó não sabia o poder do Deus de Israel. Irmãos, para alguém tocar nos propósitos de Deus, tem que ser alguém que não saiba que Deus tem um propósito ali. Porque se souber, irmãos, vai ter o juízo de não tocar. Os filhos de Israel tinham um dono. Faraó aqui não estava a par da situação. Tem pessoas tocando em você, tem pessoas achando que só estão lutando contra você, mas se alguém toca em você, toca no próprio Deus, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Você é o escolhido de Deus, você é a escolhida de Deus, você tem um dono. Irmãos, o nosso Deus, ele sabe quem são os opressores. O nosso Deus, ele sabe quem são aqueles que se levantam contra nós para tentar destruir o projeto de Deus na nossa vida. Tem pessoas que sabem do que Deus está falando, porque antes de servir a Deus, você não tinha tantas oposições na sua vida, não tinham tantas pessoas que se levantavam contra você, mas agora, depois que você declarou que serve a Jesus, depois que você entregou a sua vida nas mãos de Deus, você sofre, porque tem pessoas que te perseguem por isso. O Senhor está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por amor de Cristo. Quando alguém se levantar contra você achando que você não tem um dono. Irmãos, Deus estava prestes aqui a mandar socorro para os filhos de Israel. Quando o inimigo pensa que ele está triunfando, Deus manda socorro para o seu povo. Deus não deixou os filhos de Israel aqui serem diminuídos por Faraó. E ele está dizendo para você, eu não vou deixar que os teus inimigos venham te oprimir a ponto de destruírem o que eu tenho contigo. A vontade dos inimigos é destruir o que Deus tem na sua vida, mas Deus está dizendo, a minha palavra não pode ser invalidada. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que guarda os seus propósitos. Eu sirvo a um Deus que guarda os seus propósitos. Você não é propósito dos homens. Você não é propósito do ser humano, mas você é propósito de Deus. Os filhos de Israel, eles estavam aqui, irmãos, mas não estavam sozinhos. Você pode estar achando que a sua situação é adversa. Você pode estar achando que tudo é contrário, mas o Senhor está dizendo, você não está sozinho. Você não está sozinha, você tem um dono. Um Deus que peleja por ti. Um Deus que te dá vitória. Um Deus que não permite os teus adversários triunfarem sobre ti. Alguém pediu para Deus aqui, Deus, não deixa os meus inimigos zombarem da minha história. Deus não deixa eles zombarem da minha vida. E Deus está dizendo, eu estou te protegendo e mostrando para os teus opositores, para os teus inimigos que você tem um dono. Declare comigo, a minha proteção vem de Deus. É Ele quem me guarda. A minha proteção vem de Deus. É Ele quem me guarda. Faraó queria parar o crescimento dos filhos de Israel, mas ele não conseguiu. Versículo 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Ou seja, Faraó queria ter o domínio para sempre dos israelitas. Só que Deus tinha um propósito de libertação para os filhos de Israel. Quando Deus tem um propósito na sua vida, o propósito de Deus sempre será maior do que o plano do inimigo. O plano do inimigo aqui era deixar os filhos de Israel como escravos para sempre dos egípcios. Só que Deus tinha um plano diferente para o seu povo. Deus tinha uma terra que mana leite e mel, para entregar os seus filhos. E é claro que a vontade de Faraó não permaneceria, mas o que prevaleceria aqui seria a vontade de Deus. Porque o que prevalece na minha e na sua vida não é os planos, não é os projetos, não é aquilo que pessoas tramam, arquitetam e planejam contra nós, não. Mas é o que Deus determina. O que Deus determinou, isso acontecerá na sua vida. Irmã, mas estamos jogando praga. Irmã, mas estão lançando palavra de maldição, mas estão orando o contrário.
Estão fazendo mal contra mim, estão pagando, estão indo nas ocultas para me destruir. O Senhor está dizendo: quem é maior? Sou eu, Rishdekandaramandaraya, ou aqueles que têm se levantado contra você? É claro que o teu Deus é maior. Os filhos de Israel tinham um Deus. Você tem um Deus. Os filhos de Israel tinham um dono. Você tem um dono. Aquele que te guarda não dorme, não cochila e nem tosqueneja. Ele é todo poderoso e ninguém invalida a palavra dele. Você observa aqui que um rei estava se incomodando com o crescimento do povo de Deus. E é assim que acontece. Às vezes você vai ver pessoas que têm mais do que você se incomodando com você. É porque Deus tem um plano na sua vida. E quando Deus tem um plano na sua vida é diferente. O que os filhos de Israel possuíam, os egípcios não possuíam. Eles poderiam possuir riqueza, poderiam possuir a terra onde eles habitavam, mas os filhos de Israel possuíam muito mais. Os filhos de Israel possuíam uma promessa do Deus verdadeiro, daquele que é todo poderoso e não brinca de fazer promessa. E se os filhos de Israel tinham a promessa de Deus, ninguém invalidaria, porque quando Deus, irmãos, ele determina algo para mim e para você, ninguém pode anular isso. Muitas vezes, diante das situações contrárias, diante das adversidades, nós imaginamos que os inimigos vão ter êxito contra nós, porém, os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Tá tendo opressão aí? O cerco tá fechando? Você tá vendo mais e mais levantes contra ti? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque certamente Ele te livrará da fúria do maligno. Certamente Ele te livrará dos seus opositores. Enquanto Faraó estava achando que diminuiria o crescimento dos filhos de Israel, que eles iriam parar de crescer, Deus começou a fazer eles mais se espalharem, se multiplicar, de maneira que os egípcios começou a se inquietar por causa dos filhos de Israel. O crescimento dos filhos de Israel estava inquietando os egípcios. Quando o crescimento é de Deus, irmãos, incomoda. Quando é Deus quem está fazendo na tua vida, começa a inquietar quem não aceita o que Deus tem contigo. Só que você não pode parar de fazer o que você está fazendo para Deus. Você não pode parar de adorar, você não pode parar de engrandecer. Ai, irmão, mas está mais difícil. Pois é, mas em meio à aflição você está crescendo. Você observa que a aflição aqui estava grande, mas os filhos de Israel estavam crescendo. Porque ninguém invalida, irmãos, o que Deus determina para o seu povo. Ninguém invalida aquilo que Ele mesmo falou que vai fazer na minha e na sua vida. Faraó tinha um desejo, Faraó tinha uma ordem, e essa ordem era: nós vamos afligir os filhos de Israel. O desejo dele foi colocado em prática, a ordem foi colocada ali em ação, porém não aconteceu o que eles esperavam. Alguém pode tramar contra você. Alguém pode fazer o mal contra a sua vida, alguém pode achar que vai dar a última palavra na sua história, porém eu quero lhe dizer que quem vai fazer na sua história o milagre acontecer é Deus. Eu quero lhe dizer que ninguém pode anular aquilo que Deus já determinou para você. Não tenha medo. Eu não sei quem é o faraó que tem se levantado contra você, eu não sei quais são as opressões que tem tentado te sucumbir, mas eu quero lhe dizer através dessa palavra que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, que certamente Ele trabalhará por você, certamente Ele vai fazer milagre acontecer na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado, porque Deus, irmãos, Ele não perde batalha. Deus, Ele continua sendo o mesmo e Ele não mudou. O Deus que aqui estava com os filhos de Israel e não permitiu que eles viessem a diminuir, não permitiu que a palavra de Deus fosse invalidada, porque se os filhos de Israel param de crescer, irmãos, a promessa de Deus para Abraão cairia por terra. Só que como Deus, Ele não deixa as palavras dele caírem por terra, como Deus, Ele se responsabiliza por tudo aquilo que Ele faz, automaticamente, irmãos, Deus guardou o seu povo. E Ele começou a fazer o contrário. Ei, alguém está te desejando mal, e Deus está dizendo: a maldição está sendo transformada em bênção. Faraó estava aguardando que os filhos de Israel viessem a diminuir, mas a Bíblia diz que eles muito mais se multiplicavam. Aquilo que estavam desejando para a tua destruição, Deus está transformando em bênção, e muitos dos seus inimigos vão olhar e vão dizer assim: eu não estou entendendo, porque eu fiz o mal para destruir ela, porque eu fiz o mal para destruir ele, eu desejei o mal, eu orei contrário, eu fiz obra contrária, mas ela continua de pé e mais abençoada.
Mas ele continua de pé e vivendo os propósitos de Deus. Porque o efeito que o teu inimigo queria, que viesse sobre a tua vida, o Senhor está dizendo, será contrário. Eu, o Senhor, te abençoarei. Declare comigo, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus estava com os filhos de Israel. Deus havia escolhido os filhos de Israel com um propósito. Ei, Deus te escolheu com um propósito. Mesmo que hajam oposições para você parar, continue firme. Porque certamente Deus manifestará a glória dele na sua vida. E ele vai mostrar que foi ele quem te escolheu. E quando ele escolhe, ninguém invalidará a escolha dele. Quando ele escolhe, ninguém anulará o que ele mesmo escolheu para abençoar. Deus quer te abençoar e por isso ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Há aflições, há levantes. Tá difícil para você, também estava para os filhos de Israel. Mas Deus deu crescimento a eles em meio à aflição. Esta aflição está te fazendo crescer. Aquilo que os teus inimigos queriam que acontecesse na sua vida não acontecerá. Por isso Deus está dizendo, não pare, pois eu sou contigo e estou me levantando para te defender. Quem defendeu os filhos de Israel do que Faraó queria fazer aqui foi o próprio Deus. Deus está se levantando para te defender. Olhe somente para o teu Pai. Não olhe para as circunstâncias contrárias, mas seja alguém que confia que Deus está te defendendo, como ele defendeu aqui os filhos de Israel, que ao invés de diminuírem, começaram a crescer muito mais, a ponto dos inimigos ficarem inquietos com o tamanho do crescimento. Tem gente que tá pensando que já viu a sua bênção, mas não viu não. Vai ver muito mais, porque Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. Enquanto Faraó estava afligindo, enquanto os egípcios estavam se levantando contra, Deus estava abençoando e dando crescimento aos filhos de Israel. E assim, ele está fazendo na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que tu és um Deus, Pai, que está transformando maldição em bênção. O Senhor não permitirá que os planos dos nossos inimigos venham acontecer conforme aquilo que eles têm planejado contra nós, pois maior é o teu plano para conosco. Maior é o Senhor quem nos escolheu, quem nos chamou, quem nos separou. E quando o Senhor determina uma bênção para nossa vida, ninguém pode invalidar. Havia uma aliança, havia uma promessa, havia uma palavra de Deus sobre os filhos de Israel, por isso havia um grande crescimento. Quando Deus determina uma palavra, mesmo que alguém se levante contra, mesmo que haja Faraó, mesmo que haja adversários que estão ali lutando contra, Deus traz a vitória para o seu povo. E eu creio, Pai, que haverá vitória para aqueles que estão me ouvindo neste exato momento, porque tu és o Deus, Senhor, que está transformando a maldição em bênção, como o Senhor fez aqui. O Senhor não permitiu os filhos de Israel diminuírem, mas eles cresceram. Aquilo que era para vir, Pai, para diminuir, para destruir, para parar o que pertence ao meu irmão e à minha irmã, o Senhor está transformando, Pai, em bênção, em multiplicação, em vitória. E o teu nome será glorificado na vida dos teus filhos, e todos contemplarão, Pai, que os teus filhos servem a um Deus poderoso, a um Deus que guarda, que livra, que protege o seu povo. Nós temos um dono, Pai, assim como os filhos de Israel tinham aqui, assim como o Senhor defendeu a eles. Eu creio que o Senhor está nos defendendo, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor,
E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu abençoe também, meu Pai, aqueles que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo cada palavra. Que o Senhor os abençoe, prospere. Conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Jesus, e falando melhor aos corações dos teus filhos, Pai. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que depois de toda a aflição, depois de todo o levante que os inimigos têm preparado contra ti, haverá crescimento. Enquanto os egípcios estavam tentando diminuir os filhos de Israel, havia um grande crescimento. Deus multiplicava, ou seja, aquilo que os inimigos queriam foi transformado em bênção. A maldição, aquilo que era para destruição, aquilo que era para diminuir, não aconteceu, mas a bênção da multiplicação veio sobre os filhos de Israel. Receba a bênção da multiplicação. Deus está anulando tudo aquilo que os teus inimigos queriam ver de destruição na sua vida, e Ele está transformando em bênção todo o mal preparado contra ti. Se prepare, porque Deus vai te dar um grande crescimento e Ele vai anular todo o mal preparado dos teus inimigos contra a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.